Basta você só acreditar. De mãos dadas vamos juntos. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. A felicidade espera por você. Basta uma atitude, você pode crer. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Olhar pra frente é a solução. Juntos somos mais fortes, bate coração. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem você também. Educadora, muito mais que rádio. Educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. A Hora do Trabalhador. Educadora 5 e 3. A saúde da sua empresa agora está garantida para as emoções da Copa. Conheça o plano empresarial Flex 3 da Medical. A partir de R$ 97,15 mensais. Possui toda a qualidade que sua empresa precisa. Ah, e sem carência para consultas e exames simples. Promoção por tempo limitado. Saiba mais em medical.com.br. Ligue 3446-4656. Medical, sua saúde no azul. Pode confiar. Está no ar, a Hora do Trabalhador, o programa diário da USTL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa, o programa Hora do Trabalhador desta terça-feira, 26 de junho de 2018. Muito obrigado a você que nos acompanha de terça a sexta, entre 5 e 6 horas da tarde, aqui na Educadora, 1020 AM para Limeira, para a região, para todo mundo, por que não, já que estamos também nas redes sociais, estamos nas plataformas virtuais da Rádio Educadora. Basta você acessar ali Rádio Educadora no Facebook e você encontra a página da Rádio Educadora que transmite esse programa ao vivo. E você pode também, e eu prefiro que você faça isso, assista, acompanhe o nosso programa através da nossa página, a página do programa A Hora do Trabalhador. Digite lá programa A Hora do Trabalhador e você vai encontrar a nossa página. O nosso programa é mantido pela União Sindical dos Trabalhadores de Limeira, com apoio da Medical, aos sábados, nosso programa especial, entre 10 e meio-dia, sempre com debate, sempre com temas aqui importantes, e também aos sábados temos sempre sorteios. No sábado passado, nós sorteamos um exemplar desse livro aqui, o livro novo do pesquisador limeirense José Eduardo Hefflinger Jr., conhecido como Toco, Ele está lançando na quinta-feira, lá no Espaço Ingep, o livro Destino das Colônias de Parceria na província de São Paulo. E nós sorteamos aqui no sábado um exemplar do livro. Muita gente ligou querendo o livro, Um livro que quem acompanha a carreira aí do Toco sabe da qualidade dos livros que ele lança. Depois eu vou mostrar um pouquinho aqui dentro do livro como é que é, Mas um livro que tem muitos documentos, muitas fotos históricas, muita coisa bacana. E esse livro não fica atrás de todos os outros aí que ele lançou, com essa qualidade, essa excelência na qualidade. E nós vamos falar com o Toco hoje, vamos contar um pouquinho
sobre esse livro, do que trata esse livro, o que você pode encontrar nesse livro. E também vamos convidar todos os nossos ouvintes, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, para participar na quinta-feira. Eu ia falar no sábado, não. É na quinta-feira à noite, a partir de 7h30 da noite, lá no Espaço Ingep, o lançamento do livro Destino das Colônias de Parceria na província de São Paulo. Toco, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Boa tarde. Boa tarde a você, Bia, a todos os ouvintes da Rádio Educadora, aos trabalhadores. Um grande abraço e tem tudo a ver, né? Essa obra, esse livro, ele tem tudo a ver com as relações entre patrão e empregado no século XIX, que, por incrível que pareça, continua a se repetir nos dias de hoje, né? Muito interessante você falar isso, né, Toco? Porque no século XIX, o trabalho nas fazendas, né, a ideia geral que se tem é que o trabalho nas fazendas era realizado por escravos negros, né? E aqui, especialmente na nossa região, em boa parte do interior do estado de São Paulo, né? Talvez mais provavelmente aqui nesse eixo que vai aqui de Rio Claro até o litoral do estado de São Paulo, muitas fazendas recebiam imigrantes europeus que trabalhavam nessas fazendas, não é isso? Sim. E eram também, faziam também um trabalho que era muitas vezes do trabalho do escravo. Exatamente. Na verdade, 1841, muito antes da abolição, o senador Vergueiro resolveu trazer imigrantes como meieiros, por isso parceria, né? Colônias de parceria da província de São Paulo. E ele trouxe os primeiros de Portugal, e daí ele foi preso em 1842, porque era um liberal, mas um liberal de mentira, mas era um liberal, e no governo imperial não tinha muito disso, né? Ele sempre tentou defender o Brasil junto às cortes portuguesas e a coisa era brava, né? Então, ele trouxe esses portugueses e essa colônia, em 1841 ele traz esse pessoal e em 42 ele foi preso. E sendo preso, a colônia desmantelou-se. E esses primeiros imigrantes foram para as vilas vizinhas, para a Vila de Limeira e tudo mais. A partir de 1845, ele já tinha saído, virou uma piada a prisão do Vergueiro, que, na verdade, ele foi membro da regência trina provisória, ele criou Dom Pedro II no colo, e depois Dom Pedro mandou ele em cana, né? Então, aí, o que ocorre é que, em 1845... sai uma lei que, então, ia ter um certo subsídio, um apoio para a importação de imigrantes europeus para trabalhar nas fazendas de café do estado não, era a província de São Paulo na época. Não tinha ainda o estado. O único que aceitou esse tipo de coisa, tomar sobre si essa responsabilidade, porque os contratos de parceria eram bem complicados, o sujeito dava o apoio no início de viagem, com raras exceções, como no caso da Suíça, as comunidades suíças pagavam e depois, paulatinamente, eles iam ressarcindo essas comunidades. E tinha que dar comida, casa, médico quando necessário, até o momento em que eles conseguissem, então, a primeira venda do café e ficassem com metade daquilo que fosse conseguido a partir da comercialização final, com todos os custos já... Era isso que era chamado de meiá. Meieiros, né? E parceiros, né? Assim, a linguagem é parceiros, né? Meio, no alemão é Hauptpachten System. É a mesma coisa, ou seja, meio a meio. Porque você trabalha na minha terra, eu te dou os pés de café para você cuidar, te dou casa, comida, você vai pegando o que você precisa no armazém da fazenda, eu vou marcando e você vai ficando endividado. E depois você vai pagando de acordo com aquilo que você conseguir com o plantio, com o cuidado e com o final da comercialização do café, dos pés que ficavam por conta de cada família. Quer dizer, você tem uma família com quantos trabalhadores? X, então você vai ter tantos pés de café.
tantos mil pés de café. E assim eles iam trabalhando e tal. Mas Que é olha, eu acho que naquela época era melhor do que está hoje com reforma trabalhista, viu, Toco? Sem dúvida. Nós não temos norte, né? Tá ruim difícil. para todo mundo. Se for analisar, tá ruim para o trabalhador e para o empresário. Tá verdade. Não é verdade? Então a coisa realmente é complicada. Mas aí então os europeus vieram da Europa. É verdade essa coisa que dizem? Que os europeus que vieram, o pessoal que veio lá da Alemanha, vieram da Suécia, Suíça. É verdade que era presidiários, era um pessoal tido como de segunda linha, vieram alguns deficientes. É verdade essa história? Então, é um misto de tudo. Ou seja, dependia dos agentes de imigração. E os agentes de imigração, de emigração, lá na Europa, o pessoal chegava e arrebanhava, não é? Esse pessoal que queria emigrar para tentar uma vida melhor, contavam muita história, prometiam muito, mundos e fundos, que eles iam para a terra onde manava leite e mel, aquela coisa toda, e o pessoal vinha. Agora, claro que em algumas levas veio muita gente boa. Os trabalhadores do norte da Alemanha, que eram conhecedores da agricultura, trabalhavam bem, eram disciplinados, mas também difíceis no trato. Era um pessoal que exigia muito também, mas eles davam conta do recado e a contrapartida era uma realidade. Agora, na Suíça, principalmente, o que acontece? Os agentes de imigração, eles colocaram umas cláusulas de solidariedade nos contratos que diziam o seguinte: uma família boa de trabalhadores da terra tal, eles colocavam nomes na mesma lista, no mesmo contrato, e essas famílias eram obrigadas a assumir esses que eles inseriam nas listas, que eram degredados, pessoas que deveriam estar presas, outros que eram velhos, pessoas que já, sabe, de muita idade, não conseguiam trabalhar, fracos, outros que eram deficientes, crianças de tenra idade, e qualquer um desses ficasse devedor, todos os que faziam parte daquela família acrescida desses nomes, cada um desses era responsável por todos, ou seja, existia uma cláusula de solidariedade na dívida. E isso endividou muitos trabalhadores, né? E, na verdade, os suíços tentaram culpar os vergueiros e aqui os brasileiros e o governo brasileiro disso, mas disso ele não era culpado, não. Na verdade, nós entramos nos documentos em gótico alemão, francês, italiano, do governo suíço, e ali eles reconhecem entre eles que, na verdade, eles haviam colocado essa cláusula e culpavam e continuavam a culpar o governo brasileiro e os fazendeiros brasileiros, que também não eram santinhos, eles... Chegaram a uma conclusão de quem foi a culpa? A culpa foi de todos, ou seja, não tem vilões e não tem heróis na história do Brasil. Tem uma opção de mentirosos que contam a história, né? É uma história falsa que você vai hoje para a universidade e as academias e tal. Como é que se resolve o problema de uma monografia da universidade? Você faz uma bibliografia junto a uma porção de livros, aí é considerado um trabalho riquíssimo, porque houve muita pesquisa nos livros. E os livros falam verdade ou mentira, não importa. Então, a história da imigração ainda está por ser escrita. 34 anos eu tenho estudado isso. Então, chegou num momento, há 12 anos atrás, que eu vi que não estava legal escrever só com documentos brasileiros. Porque, na verdade, se você trazia suíços, alemães, belgas, espanhóis, você tinha que saber a história deles, a história dos trabalhadores, a história dos fazendeiros, a história do governo brasileiro, a história dos governos europeus, juntar tudo isso, cruzar, colocar num livro e não tomar partido de nenhum, porque, na verdade, isso aí é o leitor que vai ver, né? Eu acredito o seguinte, então quer dizer que esse livro é a verdade? Bom, eu diria o seguinte: documento também é complicado, porque se o imperador do Brasil mandasse o palhaço do seu
do seu ministro escrever qualquer coisa, se ele escrevesse... Seria um documento. Não, ele ia preso junto com o vergueiro, né? Ou seja, não é assim, escreve o que manda, né? Então você tem que separar documentos. Tem documentos que são importantes, que são datas, que você cruzando, tanto os daqui como de lá, as datas batem, tudo certinho, tudo bem. Mas no que tange as polêmicas, as discussões trabalhistas, as discussões contratuais, elas não, você não pode chegar e dizer... Você não consegue atingir a verdade, não, né? Você consegue se aproximar o máximo possível da opinião e do ponto de vista de cada uma das partes, e sabendo que cada uma das partes buscava o seu próprio interesse, é óbvio. Então isso fica para o leitor, e o leitor tem um trabalho de julgar por si o que ele achar que deve, porque nós não vamos interferir em algo parecido com, sabe, a polêmica existiu, você tem 502 pontos de vista, qual deles é a verdade? É difícil. A Helena Prior Cassaro está dizendo que eu quero ganhar esse livro. Nós não vamos sortear o livro hoje. Nós sorteamos sábado. E quinta-feira tem o lançamento do livro. Daqui a pouco a gente vai falar como você pode fazer para ir até lá, né? No Espaço Ingep e adquirir um livro lá, né? O Fabiano Burger tá falando aqui também. Pessoal, podia sortear mais um, né? Não vai ser dessa vez, nós sorteamos no sábado. O Cristiano Coque Vita tá dizendo, nunca vi um cara mais estudioso que o Toco. Abraço para vocês. Mas é uma coisa interessante isso que você falou, Toco, porque algumas verdades da história são colocadas pra gente como verdade absoluta. E não existe. Você falou aí, você fez uma fala aí dizendo que você não acredita na verdade absoluta dos livros de história. É isso mesmo? Não dá para acreditar de jeito nenhum. Porque, na verdade, eles são tendenciosos, né? Por exemplo, eu sempre fui, eu mesmo, em alguns livros, assim, meia culpa, vai. Eu achava, e sempre, eu tenho um prazer imenso de ir do lado do mais fraco, sempre. Então, você via aquele Thomas Davatz, que era o mestre-escola da Ibicaba, brigando pelos seus compatriotas e tudo mais, eu falava, não, esse cara é o que há, né, e tal. Tudo bem, ele foi muito importante. Claro que foi importante porque no século XIX, meados do século XIX, 1856, quando aconteceram as revoltas, ele vai lá e bate de frente com fazendeiros que eram proprietários de grandes fazendas, ricos, muito bem relacionados com a justiça. E na justiça, se você caísse sem dinheiro contra um rico e fazendeiro, você pode contar que você... É mais ou menos assim até hoje. eu não sei, tem muita gente por aí que diz que é isso mesmo, né? Aí, o que acontece? Fica muito difícil, né? Aí você defendia, de certa forma, o Davatz. Daí o que acontece? Você tinha uma admiração por ele que de repente... Continua a ter. Eu acho que foi legal o trabalho que ele fez, porque você não vai proibir um cara de vir aqui com intenções. Ele veio com a intenção de montar sua própria colônia. Só que ele frustrou o trabalho da Vergueiro e Companhia, que era a maior a empresa de colonização do Brasil, né? Que estava passando milhares de imigrantes para 41 colônias e desestruturou a colonização. Uhum. Mas foi forte o seu trabalho, mostrou o peso de uma reivindicação de trabalhadores, né? E isso foi muito importante, porque, na verdade, desde que seja por motivo justo, vale a pena lutar pelos seus ideais e pelos seus interesses, né? Agora, muita gente fala, mas pera um pouquinho, puxa vida, o cara trouxe, deu comida para ele, deu para a família, aí pagou direitinho, e ele ficava fazendo guerra com o sujeito lá. Uhum. Então, agora isso fica muito a critério, porque o que aconteceu foi o seguinte, a culpa foi de todos. Começou tudo em Ubatuba. A revolta começou em Ubatuba? Começou em Ubatuba, dos colonos. Dos colonos, imigrantes europeus. Alguns suíços de uma colônia de Ubatuba, eles tiveram um problema lá que os animais de um vizinho entraram na horta que eles faziam. Eles seguraram os animais e exigiram uma indenização. Só que o governo foi lá o delegado, mandou juiz e não sei o quê, e eles não cederam. E houve lá um quiprocó, né?
entre os imigrantes e tal. E eles reclamaram, não para o governo brasileiro, reclamaram para os cônsules, principalmente para o cônsul geral do Rio de Janeiro, o Heinrich David. E esse sujeito era complicado, porque até então, o Heinrich David, o cônsul suíço, ele era a favor do trabalho que o Vergueiro fazia, era um defensor da... Porque ele mesmo disse em muitas cartas anteriores a esse evento, não é? Que a vida que os trabalhadores levavam lá na Europa, na Suíça, era muito inferior àquela que eles estavam levando nas fazendas, principalmente na Ibicaba, que era o modelo. Mas o que ocorre é que, como havia muita gente descontente, endividado e tal, eles não queriam repatriar esse pessoal. Entendi. Então eles deram atenção aos colonos e fez uma promessa de perdão das dívidas e conseguir novas terras. Bom, se você faz isso para uma colônia, tem que as fazer outras todas. têm comunicações e ficaram sabendo, bom, então quer dizer que é só levantar, é só fazer um levante, só fazer uma revolta. Uma revolta que nós vamos conseguir terras e o perdão das dívidas. E isso começou a deflagrar. Foi aí que começou, talvez até incentivado por alguns próprios proprietários. Não acredito, porque eles ficaram no prejuízo, incendiaram cafezais e tudo mais. É claro que não tinha seguro nessa época, não era assim, né? Se tivesse seguro, eu até diria que sim, né? Pô, incendiei aí que eu só vou ganhar. Não foi isso. Tá. Pelo contrário, tanto é que os fazendeiros brasileiros resolveram não importar, porque não era mais negócio fazer isso diante de uma situação como essas. E começou a se modificar o jeito de trabalho e também como se rezavam os contratos. Os contratos se modificaram. Eles foram paulatinamente sendo modificados de parceria para jornada de trabalho, ou então por trabalho por empreita, ou coisa parecida. Até que culmina no final, lá no início da década de 1880, no meados dela, quando houve o grande êxodo da Itália, principalmente do Vêneto, veio para cá aquela mundaréu de italianos que encheu as fazendas e ficava aquela fila de gente para emprego, que não era interessante para os trabalhadores arrumar confusão, porque eles perdiam todas, eles eram inclusive agredidos. Nós temos muitos casos de agressões aí a trabalhadores que foram até para o tronco de escravos e tudo mais. Puxa vida! Então o livro é polêmico nesse sentido, ele mostra a realidade da época, que é muito próxima do que acontece hoje, né? Porque é complicado, né? É muito complicado. Vamos colocar, o trabalhador precisa de uma segurança. O empresário também precisa para investir. Não há norteamento para os próximos 20 anos, então, quer dizer, quem quer investir e que trabalhador vai ter segurança num clima desse? É verdade. Ô, Toco, e para você escrever esse livro aqui, você foi para onde, meu caro? Eu sei que você foi para vários lugares, vários museus, né? Em 34 anos, né? O que acontece? 34 anos de pesquisas, né? De pesquisas. Nos últimos 12, isso de pesquisas aqui... Vou mostrar aqui, Gustavo. Nos primeiros 20 anos, aqui em pesquisas nos arquivos brasileiros, Biblioteca Nacional, Arquivo do Estado, documental de Limeira, que eu constituí o Centro de Memória de Limeira e tudo mais, né? Aí, com tudo isso, chegou um momento, como eu já disse, fiquei insatisfeito, porque como você fala de imigração e de gente de fora chegando, você precisava de documentos desses lugares de onde eram oriundos esses imigrantes. Então, daí começamos a prestar atenção nesses lugares, né? Suíça, Alemanha, França, Itália e tudo mais. O que aconteceu? Bélgica, e a Swiss International Airlines me bancou nas viagens, né? A Killer Stiftung de Munique também, e um pool de empresários e tal, e de amigos. Não, tudo bem. Então eu ia todos os anos, e vou todos os anos à Europa com a minha esposa, um carro alugado, e vou viajando por 15 países, em arquivos, museus. Parando em tudo quanto é cidadezinha, procurando. Onde está a história? Está ali, então eu vou lá, né? E vou coletando isso,
em microfilmes, papel, tudo que tem direito, né? E depois eu trago isso em gótico alemão, francês, português arcaico e tudo mais. E aí tem os tradutores, né? Que principalmente o gótico alemão, por exemplo, é grego para alemão. Então é complicado. Os mais antigos, antes da mudança da grafia pelo Hitler, que mudou a grafia alemã, né? Isso, quando você pega um papel impresso, eles ainda entendem. Mas quando você pega algo que é escrito no bico de pé na mão, é realmente... quase impossível ler. de Marte para alemão, mesmo sendo o alemão. Então, essas pessoas, que aliás estão rareando esse meu pessoal, porque eles eram pessoas de 90, 95, 98, de muita idade. Tanto é que eu ia lá buscar as minhas traduções, passava dias, o fim de semana com elas, tinha que fazer massagem para artrose, nas médicas alemãs, amigas, velhinhas, né? E que contribuíram, porque você jamais vai fazer um trabalho desse sozinho. Então, toda essa gente, né? E também com a divulgação que a gente tinha, aliás, você divulgou tremendamente o trabalho em todos os órgãos que você trabalhou e tudo mais, e nós somos gratos até hoje pela sua contribuição. E assim, nós temos no Brasil todo e na Europa muita gente que nos... por exemplo, esse livro eu ainda não lancei. Só de mandar os convites para nossa rede, eu já recebi muitos pedidos. Que bom, né? que legal. Porque, na verdade, tem muita gente fazendo mestrado, doutorado na Alemanha, na Espanha, e na Alemanha em vários lugares, em Göttingen, em Hamburgo. Um pessoal que era da Unesp aqui foi para lá. Enfim, Portugal, né? E daí eles veem que as coisas vêm do original, dos originais. É um material que foi buscar pesquisa em documentos primários, e isso foi cruzado de vários países. Então, hoje eu diria, deixando a modéstia de lado, que eu tenho o maior acervo virtual da imigração por parceria, bem entendido, no mundo. Que ótimo, que maravilha. É uma satisfação colaborar com a divulgação desse trabalho, porque é um trabalho realmente... que vai ficar, é um trabalho que permanece, é um trabalho que todas as gerações futuras vão utilizar para entender o que aconteceu no passado, pelo menos para ter uma fotografia, né, do que aconteceu no passado. E é um livro também, né, que se fosse ser vendido pelo que vale, capa dura, muitas páginas, aqui não sei quantas 204. páginas. 204 páginas, figura, tudo colorido. 200 fotos. Custaria muito caro, até por isso... R$300 aproximadamente. Seria uns R$300. Aí está a vantagem da Aí tem a Lei Rouanet, que eu queria que você falasse um pouquinho, inclusive quem está patrocinando. Na verdade é assim, a Lei Rouanet me patrocina, né? Eu aprovo meus projetos no Ministério da Cultura e depois disso, a partir do momento em que são aprovados, as empresas que pagam imposto de renda lucro real, elas podem dar 4% daquilo que eles pagam de imposto de renda para um projeto como esse. Então, quem está me patrocinando nesse livro, quem me patrocinou foi a Cirúrgica Fernandes, uma empresa de São Paulo, que é a maior revendedora de produtos de saúde em todo o Brasil, né? Quem sabe da América Latina, elas são muito fortes. Então, por R$50 você pode comprar o livro no lançamento, quinta-feira, a partir de 7h30 da noite, lá no Espaço Ingep, né? Eu diria às 8 da noite. 8 da noite. Então convido o pessoal aí. Claro, eu vou ter um prazer imenso de contar com vocês ali no Espaço Cultural Ingep, que fica no Largo da Boa Morte, na esquina da Boa Morte com a Presidente Roosevelt, do lado oposto ao Palacete Levi, em frente à Boa Morte. Tem lá o Espaço Cultural Ingep, um lugar muito bonito, que foi restaurado e tal. E nós vamos lançar o livro e aqueles que não tiverem como ir, não puderem ou qualquer coisa parecida, eles podem requisitar o livro pelo e-mail imigração, sem acento e sem Imigracal, né? .resgate@hotmail.com, ou seja, imigracal.resgate@hotmail.com, ou pelo telefone 19 3034 0115, que você recebe os que moram em Limeira em casa sem custo de envio, né? E
E também na banca Quarto Centenário do Seu Chico, ali a banca da Praça Toledo Barros. Não na livraria, na banca do relógio da Praça Toledo Barros, do Seu Chico, do Reinaldo. Ali você pode adquirir o livro a partir de sexta-feira, um dia após o evento de quinta à noite, 20 horas, que eu conto com vocês. Muito bem, a página do livro, você pode obter todas essas informações, como comprar, né, as novidades referentes ao livro, na página do livro no Facebook. Basta você digitar Destino das Colônias de Parceria em SP. Colocou Destino das Colônias, já vai aparecer o livro, né, o nome do livro. E eu estou colocando o link na nossa transmissão aqui, tanto da Educadora como do programa Hora do Trabalhador. Estou colocando o link para quem quiser mais informações também, como comprar, o convite, tá tudo lá, tá bom? Convite é para todos, ou seja, está aberto o espaço e todos que vierem são bem-vindos, né? Ou seja, uma das exigências do Ministério da Cultura é que não haja restrição para o acesso de pessoas, que seja gratuito para o lançamento da obra, né? Inclusive também, nós temos uma contrapartida, Bia, a gente doa 1.500 exemplares em todo o Brasil para museus públicos, arquivos públicos, universidades públicas. Isso é importante dizer. USP e tal, escolas, por exemplo, a Delegacia de Ensino de Limeira, que cuida aí de várias cidades, recebeu um livro, 2 livros para cada uma das bibliotecas das escolas. A Diretoria de Ensino de Piracicaba, idem, e assim por diante. Ou seja, o pessoal da Unicamp, a Unicamp recebe e distribui em todas as suas bibliotecas, né, de todos os cursos e tudo mais, para que o produto final daquilo que foi conseguido via Lei Rouanet possa chegar a essa gente, aos estudantes, aos interessados, aos pesquisadores. Eu faço sempre um trabalho de pesquisa esperando que aqueles que são os nossos cientistas, né? Uhum. E o pessoal da academia e os interessados, de uma maneira geral, possam fazer um bom uso disso em suas pesquisas, em seus mestrados, em seus doutorados. Importante dizer isso porque o livro, então, vai para instituições de ensino, vai para bibliotecas, né? Fica disponível gratuitamente para os estudantes, para os pesquisadores, para quem quer ler o livro sem obter, né? Sem ter ele em casa. E a Lei Rouanet proporciona também que o camarada que queira comprar, consiga comprar com um valor melhor, um valor mais acessível, né? É isso aí. O Antônio Oliveira tá mandando parabéns aqui para você, viu? Tô com a Irani Silva também. E quem tá mandando um parabéns especial aqui, cheio de pontos de exclamação, é a Dierberger Tropicais. Dierberger. Dierberger, eles são os meus parceiros de longa data. Esse pessoal também veio da Alemanha, o precursor dos Dierbergers, que chegou ao Brasil, aquele que é o pai de todos, né? O Johann Dierberger, é uma figuraça, uma história que que dá uma minissérie, tamanha a grandeza desse sujeito que veio, trabalhava para os milionários em São Paulo, fazendo jardins, foi introduzindo plantas no Brasil, e daí ele consegue uma terra de presente de uma das pessoas que ele servia, dos Prado, inclusive, em São Paulo, e ele começa a plantar e se dá bem, mas daí vem os gafanhotos e uma chuva leva tudo, ele começa tudo de novo. É uma pessoa maravilhosa que se tornou daí um império das plantas, né? Que tem um acervo maravilhoso de ornamentais, de frutíferas, de nativas, e com uma qualidade incomparável, e um pessoal que sempre esteve do nosso lado. Ou seja, quando os cônsules da Alemanha, da Suíça, gente importante que financiava os nossos trabalhos, vinham para Limeira, eles recepcionavam o João Dierberger, o Christian, a sua esposa, todo esse pessoal. Nós somos devedores a essa família que tem uma história que realmente todos vocês merecem conhecer.
porque é aquele sujeito que merece chegar onde chegou e muito mais, porque realmente ralou, sabe? Foi incrível o trabalho do Johann Dieberger e dos seus filhos, né? Legal, muito legal. Olha só, o Carlinhos está perguntando se é muito difícil a leitura do livro. Acho que a gente não falou, inclusive, que ele é bilíngue, né? Ele é bilíngue, né? Mas, assim, apesar da gente trabalhar em cima de documentos originais e com toda essa história de gótico alemão e que o pessoal faz mestrado e doutorado, ele é escrito para o povo em geral, ou seja, com uma linguagem bem simples, tá? E objetiva, pelo menos é aquilo que a gente objetivou, para fazer o livro, né? Uhum. Não sei se consegui, isso é vocês que vão dizer, porque também falar de si mesmo eu acho que não tem valor nenhum, né? Mas, assim, procuramos fazer algo assim bem simplificado no entendimento, sem muita frescura, desculpe a palavra de baixo nível. Não, mas, tudo bem. Frescura é ok. Não, tudo bem. Frescura não tem problema. Tá bom, mas... E é bilíngue porque vai lá pra fora também, né, Toco? Ele vai. Assim, nós não vendemos livro para fora, né? Uhum. Na verdade, eu envio para fora porque eu tenho muita parceria. Por exemplo, sou convidado todos os anos a fazer palestra na Universidade de Hamburgo, faço no Johann Jakob Museu de Zurique, tenho muitos contatos em Bremerhaven, em Göttingen, enfim, em toda a Alemanha, Suíça, em vários lugares, né, da Europa. E esse pessoal aprecia o trabalho, felizmente, e a gente envia para eles e tal. Mas, na verdade, o nosso maior volume aqui no Brasil, né, a história nossa, né, é claro que é deles também, mas, assim, é muito importante que o brasileiro valorize a história. É uma luta, eu diria até inglória, porque é complicado você fazer história num país que não valoriza a história. Mas nós vamos crescendo. Se alguém não fizer, e se a gente juntos, né, os ouvintes, eu, você e todos aqueles que querem um Brasil melhor, não fizermos algo para poder melhorar, nós vamos ficar sempre dando passos para trás como caranguejos, né? Então, vamos tentar. Temos que conhecer essa realidade, o que aconteceu com esses trabalhadores, né? Com esses colonos que trabalhavam nessas colônias, né, de parceria e que depois se rebelaram e acabaram sendo, né, Toco, a origem da maioria das famílias da nossa região. Sim. A maioria das famílias da nossa região tiveram origem nesses colonos. Então, as pessoas que têm aí uma curiosidade com o seu nome, com o seu sobrenome, pode estar aí também o início de uma pesquisa que talvez queira fazer, de árvore genealógica e tudo, né? E a gente tem que lembrar também sempre, né, do Karl Marx, pensador, né? Que falou que a história uma vez acontece como tragédia e depois se repete como farsa, né? Sim. E a gente teve uma tragédia aqui, que foi tudo isso que aconteceu, com muito sofrimento, muita dor de quem veio da Europa, né, Toco? E hoje a gente está vendo o trabalhador aí sofrendo, né? Mais de 15 milhões de desempregados no Brasil. Essa reforma trabalhista que veio fazer com que o trabalhador possa trabalhar por salários abaixo do salário mínimo, né? E ter que se responsabilizar pelos seus impostos, pelo seu INSS, tudo, pelo seu seguro social, que é garantido na Constituição, mas essa reforma trabalhista veio dar uma rasteira no trabalhador. E o pessoal querendo fazer uma reforma da Previdência que pode acabar com a aposentadoria no Brasil. Então, é preciso ter cuidado, é preciso conhecer o que aconteceu lá no passado, até para a gente fazer uma avaliação do presente. Sim, né? Mas também, por outro lado, né, nós temos aí a história daqueles que se deram bem. Muitas famílias conseguiram pagar suas dívidas, saíram, se tornaram pequenos proprietários, né? E conseguiram algo. Já visto, por exemplo, os Pires. Foi constituído o bairro dos Pires assim. Um pessoal veio em 1852 do norte da Alemanha, do Schleswig-Holstein, da Alemanha, e ali eles ficaram na Fazenda São Jerônimo durante um período. Em 4 anos, vamos dizer assim, eles pagaram suas dívidas. Em 1856, até com a ajuda do próprio proprietário, que era uma pessoa bastante interessante. Nós temos casos de proprietários de fazendas e de patrões bastante interessantes. Legal. Há exceções, como o Hércules Florence, como esse mesmo que é o Souza Queiroz. E esse pessoal fez o quê? 15 famílias saíram dali,
e compraram uma rata de terra, um pedaço de terra do Chico Pires, né, do Francisco Pires, a fazenda Feital, e dividiram em partes, que todas elas tinham água e tudo mais, o Ribeirão do Pinhal, né, que até hoje abastece a cidade, né, que a melhor água que nós temos é de lá. Né, depois vem do Jaguari. Do Jaguari, mas a água É do Pinhal. é do Pinhal. Então, esse pessoal se deu bem, como assim outros chegaram também a pagar suas dívidas e se tornaram pequenos proprietários, né? Houve casos até de alguns que vieram e, no momento da derrocada do sistema, como eles vieram como colonos, se deram bem, saíram da fazenda, conseguiram trabalhar e ganhar, se tornaram abastados a ponto de comprar a fazenda Ibicaba em asta pública, por exemplo, com 1 milhão de pé de cafés. Puxa vida. É o caso dos Levi. Né? Eles vieram como empregados, como trabalhadores braçais para carpir café, para colher café, para cuidar de plantação do senador Vegueiro. E também se deram bem. Muitos casos ocorreram dessa forma. E outros, infortunadamente, grande parte, tiveram problemas, mas também por causa dos agentes de imigração que, sabe, colocaram muita gente que não podia trabalhar no meio dessas boas famílias, que ficaram endividadas e sofreram muito, como estão sofrendo hoje esses milhões de trabalhadores desempregados, né? Como diz você, a história tem sempre dois lados, né? Tem que ver o lado dos vencedores e o lado dos perdedores. É isso mesmo. O Mário José de Campos está mandando um abraço para você. Tá falando 2 figuraças no programa de hoje. Só tô vendo o Toco aqui de figuraça. E eu só vejo Bia. E o Cristiano tá falando, pô, será que o Toco não pode falar um pouco sobre rock? Rock? Ah, sim, eu sou um roqueiro brasileiro. Eu sou o vampiro brasileiro, né? O Toco, pra quem não sabe, teve aqui a banda Câmbio Negro, né? Então, eu sou um roqueiro brasileiro. Final né? dos anos 80. Não posso cuspir aqui, porque o Bento Carneiro fazia isso, né? O roqueiro brasileiro, né? Vampiro brasileiro. Mas o roqueiro e vampiro é tudo mais ou menos. É tudo mais ou menos a mesma coisa. E aí, você tem alguma coisa pra falar? Ainda arrisca um pouco, Toco? Não. Só no banheiro. Deixou... Em casa. Não, em casa. Minha família, meu filho, sabe, é um belo músico. E, assim, todos eles gostam de música. Minha mulher tem uma voz realmente para ópera. E a gente canta, né? A gente gosta de cantar e tudo mais. Mas nada assim para fazer show, para ir pro palco. Essas coisas já deixei faz tempo. Sabe, fiquei cansado, sabe? Eu sou um cara caseiro, tenho uma vida muito gostosa na minha família e tal. Mas eu curto pra caramba, claro que gosto, né? Hoje eu gosto mais de Ray Charles, né? Foi mais pro jazz. Eu diria que é mais um spiritual. Eu gosto de rock também, por que não? Pô, Chuck Berry tem qualidade, né? B.B. King... E outros, né? Muito Agora bom. Tem muito picareta nesse meio também, né? Como em qualquer um, né? Claro. No meio dos historiadores não tem picareta? Um mesmo falando com você agora. Não. Trabalho do Toco seríssimo, trabalho de pesquisa realmente, vários países, um trabalho que tem que ser prestigiado. Esse livro é o livro que número, Toco? 23, 23º. 23º livro em 34 anos, indo para 35 anos de pesquisa. E parece que já tem um outro aí, já meio na agulha. Eu fui contratado pela Santa Casa já há uns 8 meses. Estou escrevendo a história da Santa Casa. Uma história maravilhosa, lindíssima, diga-se de passagem, porque ela iniciou no final da década de 1800, meados da década de 1880, lá no século XIX, e já era, naquele momento, um polo da medicina do Brasil. Muita gente de qualidade aqui, médicos importantíssimos, né? Pra você ter uma ideia, nessa época você tinha aqui Adolfo Lutz. Verdade. Né? Pesquisando a febre amarela, né? Antônio Cândido Camargo, né? Ou seja, o cara que hoje tem o nome do Hospital do Câncer, né? É uma figuraça. Como todo mundo tinha medo, ele botava a mão na massa e vinha gente do Brasil todo para Santa Casa de Misericórdia de Limeira para operar. É uma coisa muito legal. E depois tem toda essa história da Santa Casa segurar as buchas. A Santa Casa é
o lugar onde aqueles que deveriam cuidar da saúde do povo e que são eleitos para isso, não é? Eles jogam a bucha na Santa Casa e ali cai a bomba, porque, na verdade, eles conseguem viabilizar, não sei como, sabe, um tratamento bastante interessante para o pessoal de SUS e tal, sabe, com aquilo que eles conseguem com os planos e tudo mais, com aqueles que ajudam a Santa Casa, tem muitos parceiros e tudo mais. Então, você olha e vê a Santa Casa, assim, hoje como hospital de ensino, sabe, é ponta. Você vê, olha, você ter uma ideia, Limeira, muita gente aqui dá dinheiro e deve dar mesmo, porque existem alguns lugares no Brasil que tem aí hospitais de câncer, isso e aquilo. Mas se vocês ficarem sabendo do trabalho de ponta, magnífico, e para pessoas que não têm um tostão que o COL da Santa Casa faz, para aqueles que foram acometidos dessa doença terrível, olha, realmente, punha a mão no bolso, matava o escorpião e mandava um dinheirinho para Santa Casa, viu? Porque vale a pena. Muito legal. Tem data já para esse livro, Tom? Não, eu não diria que tem data, porque é difícil você colocar data assim, para essas coisas, né? É um documental raríssimo, dificílimo, né? Muita gente tentou escrever e foi indo e tal. Faltam documentos do início da Santa Casa, isso já há muitos anos. Esses documentos não existem. Desde quando Bush tentou escrever a história da Santa Casa, ele já cita o Limeirense, que é um jornal, e também o jornal Cidade da Limeira, de 1890 e pouco, como referências do início, porque não existem as primeiras atas. Mas eu fui lendo ata por ata, aí você tem desde o tempo lá de 1930 e pouco e tal, e vem, sabe... Interessante, né? É um trabalho árduo, mas eu não sei quanto tempo, talvez para fevereiro, quando a Santa Casa completa mais um ano de vida, porque nós temos uma dúvida sobre 1895 e 1894, porque 2 jornais fizeram matéria de época com datas diferentes. Pode ser que eles tenham falado, falando da confraria, da misericórdia, né? Porque, na verdade, a Santa Casa de Misericórdia começou com um grupo de pessoas que queriam um hospital, porque Limeira estava sendo assolada pela febre amarela, né? E pela varíola, tudo mais, e não tinha lugar para cuidar dessa gente. O pessoal tinha que... Você ter uma ideia, algumas notícias de jornais de São Paulo falando a população de Limeira precisa ir embora, deixar a cidade, porque estava completamente... Uma epidemia terrível. Muito bem. Estamos esperando... Fale. Não, tudo Estamos esperando o novo livro do Toco sobre a Santa Casa, mas o foco está nesse Destino das Colônias de Parceria na província de São Paulo, que vai ser lançado na quinta-feira no Espaço Ingep a partir de 8 horas da noite. Todos os links para quem quiser o livro, para quem quiser ir até o evento de quinta-feira, nas páginas aí da Educadora, do programa Hora do Trabalhador e também na página, claro, do livro. Só você digitar lá Destino das Colônias, já vai aparecer a página do livro, tá ok? Vamos acabar o programa um pouco antes hoje. O Toco tem compromissos aí, tá correndo na divulgação do livro. Obrigado pela sua presença, viu, Toco? E até a próxima. Muito obrigado aos ouvintes da Educadora, aos amigos que entraram na página e tal. A todos vocês, um grande abraço. Espero todos na quinta-feira, às 20 horas, lá no Espaço Cultural Ingep. Obrigado, Bia. Opa. Obrigado à Educadora, ao Caio, ao Bruno. Um grande abraço. Muito bem. Mandar um abraço aqui pro Ovídio do Jardim Montezuma. Tá mandando um abraço pra gente. Tá falando, vai Brasil. Amanhã tem Jogo do Brasil, mas tem o nosso programa também. André Montanher vai falar aqui, inclusive, sobre o jogo, tá bom? Eu tô indo embora hoje, pedindo desculpas aqui pela minha voz, que está um pouco, né, grave demais hoje, que tô meio gripado. E na quarta-feira, aliás, na quinta-feira eu volto aqui com o programa A Hora do Trabalhador. Obrigado pela sua atenção. Nós estamos indo embora. Vem a Ave Maria, depois tem o painel esportivo. Tchau.